Tá, então tá. Então, o meu TCC de pós-graduação em gestão do conhecimento vai tratar de gestão do Estado. Por que eu vou tratar de gestão do Estado? Por que eu escolhi isso? Uma, além de trabalhar dentro do Estado e tudo, é porque justamente por causa destes que são os nossos desafios, tá? Qual é os nossos desafios, então? A ineficiência, muitas vezes, que o Estado tem em seus serviços, muitas vezes incapaz de atuar de forma transparente e com mais qualidade para o cidadão. Como eu disse antes, isso são os dados de 2018. Então, nós tínhamos esses percentuais. Por que isto, então, acontece? O Estado não consegue trabalhar, tá? Isso por conhecer bem, como uma entidade única, já que ele é muito descentralizado. Isso provoca uma descontinuidade de gestão tecnológica, principalmente na tecnologia da informação e na comunicação com o cidadão, tá? Porque acaba tendo várias vias de comunicação. E teríamos que pensar isso de forma diferente. Por quê? Porque com essas várias comunicações, a gente tem o quê? Junto com essa visão, a própria evolução do cidadão que se tornou muito mais conectado. Então, é praticamente o consenso que tanta tecnologia digital atualmente faz os governos serem redes que se conectam umas com as outras, com empresas, com todo esse processo. Então, essa forma de interação acaba sendo muitas vezes não eficiente, ainda justamente pelo Estado não estar 100% integrado. Então, pensando de outra forma, que tal se a gente pensar, então, em novas ideias, com novas tecnologias, para tentar repensar, tá, justamente esse modelo de governo? De que forma, então? Transformando os órgãos públicos, tá, de uma forma geral, de tal forma que o governo se torne uma entidade única. Como que ele vai se tornar uma entidade única com objetivos alinhados, como a gente está vendo, de forma unificando, tá, essa coordenação numa ação organizacional inteligente e promovendo por um único alinhamento entre fornecedores e cidadão. Tá? E como é que a gente conseguiria esse único alinhamento, então? Tá? É que durante um período de tempo determinado se implante, então, um Estado inteligente. Para isto, propomos um projeto de implantação de inteligência competitiva. Para isto, vamos dar suporte, então, com a GC16, que é o quê? Uma modelagem teórica para que possa simular e preciso ter esses parâmetros. Então, o que a gente vai fazer, então? Usando esse modelo, a gente consegue tirar a complexidade e fazer a simplificação dele, tá? Então, seguindo esses princípios de modelagem de estado, a gente conseguindo, usando a GC16, que é um modelo, a gente então aplica isso sobre a gestão de tecnologia da informação, que é a estrutura política do Estado. Junto disso, a gente trabalha revisionando toda a parte corporativa das tecnologias no Estado, tá? Então, com isso, a gente consegue se alinhar ao século XXI, com um modelo voltado, tá, a uma gestão estruturada de tecnologia, tá? Implementando, então, um conhecimento de Estado de uma forma global. Tá? E assim, podendo fazer, através dessa normalização também, tá, aplicando essa tecnologia digital, que deve ser a grande transformação digital que devemos enfrentar nas próximas décadas. De que forma, então, isso acaba nos gerando? Qual o produto esperado disso, então? É um projeto de implantação de inteligência competitiva que acaba provocando duas outras coisas. Um estudo teórico de um projeto de inteligência competitiva, usando como parâmetro justamente o modelo GC16, e como secundário, eles realizam, para isso, temos que realizar uma pesquisa quantitativa da política de TIC do Estado. Bom, realizando essas etapas, tá? Então, eu vou apresentar o resultado disso, tá? O primeiro resultado, então, na verdade, que a gente tem, o primeiro é o estudo teórico da prática, então, que a gente está falando do projeto de inteligência competitiva. Tá? Para a gente ter uma prática dessa no Estado, então, em teoria, tá, a gente precisa ter que o governo tem que fazer um projeto, tá? E como é que o governo se estrutura para fazer um projeto desses? Tá? Ele primeiro tende a criar um projeto de melhoria na política de Estado, que foi como a gente falou. Primeiro, ele vai ter que se ajustar ao modelo de gestão do conhecimento antes de conseguir usar
a própria inteligência competitiva. E como é que ele faria isso? Como é que é a nossa proposta que se faça isso? É um projeto, então, de preparação do Estado do Rio Grande do Sul, né, que seria responsável o governador, ou seja, precisa partir do governo como um todo, não pode ser só de um órgão, porque ele vai tentar reagrupar tudo. Então, se é do governador, o responsável é a Casa Civil. Sendo assim, então, o cliente é o Estado do Rio Grande do Sul como um todo, né? E nesse sentido, o que, então? O que estaria dentro desse projeto? Seria um projeto que tem como objetivo ampliar a qualidade do Estado no uso de seus recursos de tecnologia e desenvolver sua aderência ao modelo de gestão GC16, o que possibilita ampliar sua capacidade de tomada de decisão proativamente. Então, o que a gente quer? A gente quer organizar o Estado para que consiga, através de um modelo de gestão, a gente consiga ter essas informações mais proativamente. Que nem aconteceu agora na pandemia, consiga-se, de alguma forma, se articular de forma mais rápida, tá? Em frente às necessidades do Estado e do cidadão. Como? Tá? Então, dando sequência, mas por que fazer isso, tá? Existe aqui um contexto todo que isso é extraído quando se aplica o modelo de gestão G16, que é o quê? Cria-se oportunidades, se vê ameaças, vê os pontos fortes e os pontos fracos. Quais seriam as oportunidades, então? Como a gente viu ali, a crescente implantação de serviços tecnológicos, ou seja, se há mais serviços, a gente precisa interligar eles, e isso tem aumentado muito, principalmente da década de 90 para cá. Começo do século 21 aumentou drasticamente, e agora na pandemia a gente viu como isso é uma grande unificação de tecnologias digitais. A segunda é o cidadão estar se tornando mais digital, como a gente tem visto, a demanda global por cidades mais digitais, ou seja, para garantir sustentabilidade, mobilidade, como a gente viu agora no Covid, que a gente precisava ter distanciamento, todo esse tipo de coisa. Tá? Mas esse material não, como eu disse, é referente ao início, que seria 2018. Então, imagina o quanto uma implantação dessa nós teríamos adiantado à frente. Quais são as ameaças de um processo desse? E aqui é numa visão ampla, quando feita essa análise, tá? É um aumento de custo do Estado devido ao uso da tecnologia, justamente porque ela começa a ser demais e tu não acaba não se organizando. Outra também é a possibilidade de fragmentação da tecnologia pelos órgãos públicos de investimento, desordenados e sem uma visão de longo prazo, podendo reverter a política de TIC, como a gente colocou ali. Porque pensa, se essa modernização que a gente estava falando em 2018, ela foi de 1999 a 2015, que é uma média, quando tu aplica o modelo de gestão que esse que a gente está usando, que é o G16, ele diz que toda política pública, ela tem uma média de implantação de 15 a 17 anos. Então, imagina com essa possibilidade de, com essa fragmentação, se perder a TIC que a gente estava fazendo. A diminuição de produtividade pública e tornando o custo de manter a TIC mais elevado, obviamente. Por quê? E pode ver que todas essas ameaças estão ligadas a só um ponto fraco, que é o do orçamento limitado. Pode ver que elas causam pressão sobre o orçamento limitado. Quanto mais essas ameaças se tornam reais, mais o orçamento tende a ter problema. E quais os pontos fortes que nós temos para implantar uma inteligência competitiva, para implantar esse modelo, primeiro o modelo de gestão GC16, que é a gestão do conhecimento para governo, que é, nós temos um altíssimo desempenho de 71% em conhecimento, tá? Isso significa o quê? Que eu peguei toda a nossa estrutura de TIC, toda a política de TIC de 2015, passei ela por um verificador, ou seja, eu fiz ela um comparativo com a GC16, e lá me disse que nós temos 71% na área de conhecimento. O que significa? A capacidade de tomar decisões com conhecimento frente aos recursos e utilizá-los entre os órgãos públicos. Ou seja, significa que o Estado do Rio Grande do Sul, ele tem esses órgãos integrados tecnologicamente já em 71%, significa que dá uma governabilidade, porque o governador consegue, ou quem tiver no governo, as estruturas de governo, conseguem trocar informações. O que é? Isso nos remete ao segundo item, que é o desempenho de 72% em informação. O que isso significa? Que é a capacidade, justamente, dessa troca de informação entre os órgãos do Estado. Justamente porque o Estado
acabou implantando um que a gente vai ver mais para frente, né, que é um centro de operações, que no caso é a Procerx, que acaba interligando todos os órgãos. Isso cria uma colcha única de tecnologia que hoje cada vez é mais importante. E aí vem os níveis de padronizações muito elevados, justamente por causa dessa integração, estrutura de TIC eficiente, porque consegue tratar os órgãos como se fosse já numa tendência de unidade, produtos tecnológicos integráveis, ou seja, tu consegue integrar as várias secretarias justamente porque são dentro de um padrão, e a sistemática de serviços implementada. Ou seja, já se acostumou a trabalhar como se fossem serviços nessas secretarias. Tá? E como, então? Como é que tu propõe isso no Estado e como é que tu movimentaria isso para que isso acontecesse? Tu fomentaria e apoiaria o GCTIC e o CETIC a buscar indicadores de sistema de gestão, ou seja, tu começaria a tratar o Estado todo como uma só estrutura buscando indicadores, mas indicadores, então, primeiro vamos entender o que são essas siglas. O GCTIC é o Comitê de Governança de Tecnologia de Informação e Comunicação, compete a este a definição e orientação das políticas, ou seja, ele é que organiza, isso é previsto na nossa política de TIC, então ele é que organiza as estratégias, as diretrizes, as orientações quanto ao envolvimento da governança de tecnologia de informação e comunicação e estabelece os padrões que o Estado vai usar. Tá? E o CETIC, tá? Que é o Comitê Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação. Ou seja, a função dele é apoiar, ou seja, é trabalhar como um suporte executivo do GCTIC, tá? Na hora de fazer o fomento das aplicações e dos princípios norteadores e a percussão dos objetivos da política, ou seja, ele é o que vai realmente correr atrás disso em forma de analisar, criar os padrões de governança e técnicas. Então, quando tu fomenta eles a buscar indicadores e sistemas de gestão, eles capilarizam isso dentro do Estado, criando a massa de desejo para que se torne viável o controle por indicadores. Isso vai se buscar sistemas, vai se buscar um monte de estruturas digitais. Isso faz o quê? Elevar as parcerias entre o GCTIC, o CGTIC, o CETO, que é o quê? Que é o Centro de Execução Técnico-Operacional, a Central de Execução Técnico-Operacional, compete assessorar técnico operacionalmente o desenvolvimento das atividades concernentes à execução dos serviços. Ou seja, hoje o CETO é a Procerx, o que acontece? Ela é o braço executor disso. Então, ela consegue manter esses padrões atualizados. Com o que acontece? E isso a gente acabou fazendo ao longo desses 2 anos, tá? Já que isso era um projeto para como está dizendo ali, 2019, então isso vem sendo executado realmente pelo Estado. Se for ver, hoje o CETO ele vem se aproximando mais das faculdades, tem alguns trabalhos já sendo realizados com a PUC, alguns trabalhos sendo realizados com a URGS, e assim a gente vem procurando o quê? Fazer exatamente isso, levar a parceria entre o CETO e os centros de pesquisa e desenvolvimento públicos, tá, e privados. Para quê? Para que tu desenvolva a tecnologia. Buscar fomentar na rede de gestores de TIC, tá? O que é essa rede de gestores? É todos os responsáveis em cada órgão, em cada estrutura por tecnologia. Então, nós criamos uma rede, então há como é que eu vou dizer, todos esses responsáveis, eles fazem parte de um sistema único, nós conversamos, nós temos encontros, tá? Por quê? Para buscar uma administração digital organizada e integrada, que deu muito resultado agora, mesmo com as nossas dificuldades e tudo na pandemia. Tanto que o Estado conseguiu rapidamente se locomover para o trabalho remoto, conseguimos ter vários ganhos, sem perder a questão de administração. Tá? Fomentar a parceria na rede de gestores, da operação de sistemas e de gestão de projetos integrados, ou seja, buscando cada vez mais a integração. Este é o projeto e quem, né? Quem coordenaria este projeto? Então, o CGTIC seria o grande coordenador, o líder seria o CETO e a equipe tá, envolvida seria a rede de gestores.
A ideia desse projeto é que ele seja implantado a partir de 1 de 1 de 2019 e tenha seu fim em 1 de 1 de 2022, tá? Que é assim que os projetos de governo, principalmente os projetos estratégicos, perpassam, como sendo um projeto transversal de integração, ele teria que levar o mandato, tendo o último ano para o trabalho mais de indicadores e levantamento de prazos. Bom, dando continuidade, então, aqui essa visão, então, quais seriam os produtos que a gente vai avaliar lá em 2022, tá? Como é que ficou a melhora do controle da qualidade dos serviços do Estado e a melhora no acompanhamento dos investimentos? Por quê? Porque como agora nós estamos fazendo 2 alinhamentos e eu preciso investir para que isso aconteça, eu consigo ter o quê? Sistemas fazendo acompanhamento desses investimentos. Isso está muito alinhado, tá, com o que o TCU vem cobrando dos estados, que é um maior controle dos seus fluxos financeiros, dos seus fluxos de investimento. Então, no caso, isso agruparia em cima do TCU uma facilidade bem grande de levantamento de dados e investimentos que estariam acontecendo. Bom, isso é das linhas, tá? Essa é a linha que trabalha sobre governança. Qual é o outro ponto que dá base para isso? O objetivo secundário. É que a partir desse objetivo primário, então, nós acabamos tendo o objetivo secundário, que é realizar a pesquisa de qualidade quantitativa, quer dizer, desculpa pela qualidade, é quantitativa da política de TIC, tá? Então, o que acontece aqui? Nesse aqui, a gente começa assim. Então, aqui a gente vai descrever o quê? A avaliação do ambiente de política, tá? De TIC, presente e futuro. Sempre é isso. Como a gente tem 4 anos, a gente precisa ver o que está acontecendo agora e tentando ver como é que ele vai se controlar aos longos desses 4 anos. Ver também o desenvolvimento e o nascimento de novos fornecedores, como é que estão as produções de tecnologia, produção e tecnologias envolvidas nesse período, tá? Aqui não entrou. Deixa eu pensar uma coisa. Aqui tem a legenda. Nesse período, a política está envolvida, como é que está o desenvolvimento da própria política de TIC e as políticas dos órgãos e as políticas integradas, junto com a política de meio ambiente e estrutura setorial, incluindo as mudanças e tendências. Por quê? Porque há muitas mudanças. Por exemplo, agora, no meio da pandemia, como exemplo, a Secretaria da Fazenda vai ter várias mudanças que ela vai ter que fazer por causa justamente de emprego, de arrecadação. Então, essas coisas precisam acontecer. E como é que funciona? Falando um pouquinho da tabela aqui de forma inicial. Então, aqui nós temos a estrutura. O que é formal, pode ver que todos os itens aqui eles vão ser capturados formalmente com as fontes de informação. Então, existem canais informatizados, sistemas que conseguem trazer essas informações, né? Todos eles são primários, ou seja, eles estão já na base de dados como integrante dessas estruturas, tá? E eles são de confiança alta, de confiança subjetiva e altamente confiável, tá? Ou seja, pode ver que todos, na verdade, são aí confiança subjetiva, ou seja, se baseia nas pessoas que compõem um órgão, e os 2 últimos são de altamente confiável, porque se baseiam em tecnologias, ou seja, informações de dados conferidas e aferidas. Tá? Esse é só parte do relatório. Tá? O que acontece? Esse relatório ele tem 3 partes. Tá? Essa segunda parte busca identificar e avaliar novos setores. Porque, o que acontece? Novos setores, novos atores, novos mercados, incluindo novos fornecedores, principais distribuidores, tá? O cidadão em si, porque o cidadão está mudando também, tá? E novas políticas de TIC. E como isso influencia a entrada em nosso ramo, ou seja, como isso tudo influencia o próprio Estado nas atividades de TIC. Também, tá, desenvolver, ver como é que está o processo de desenvolvimento de novas tecnologias e produtos, e ver também, conseguir fomentar justamente os planos estratégicos para a própria política de TIC em relação ao Estado. Tá? A outra parte da pesquisa é trabalhar em cima do quê? É trabalhar em cima do perfil do cidadão, suas necessidades, interesses futuros, ou seja, então tu trabalha com o cidadão, tanto que vocês devem ter aumentou muito no Estado a estrutura de, como é que é dizer,
de perguntas e respostas, de reclamações. Os sites começaram a ter essa estrutura justamente para poder pegar o perfil e os interesses e as necessidades do cidadão, que são e como as novas políticas podem atendê-los, tá? Buscando, então, interagir e criar esse processo mais digital. Ou seja, através de opiniões, atitudes, percepção do cidadão em relação ao valor da política de TIC e dos serviços que estão sendo prestados. E qual o resultado, então, dessa análise teórica de um projeto que era para ser feito no futuro? Então, é engraçado estar falando, porque vocês sentem algumas coisas acontecendo, e esse projeto ele foi feito antes, tá? Então, é por isso que eu falei, ele é de 2018. Qual o resultado, então, tá? Aqui merece um pouco de análise desse resultado, assim, é verificar que a inteligência competitiva que a gente quer colocar é uma prática que ajuda a gerenciar o conhecimento e prever uma cadeia de informações para a tomada de decisão, possibilitando uma minuciosa análise destas informações no apoio à tomada de decisão estratégica. O maior exemplo é o que o nosso governador conseguiu fazer a partir desses dados, criando o que no mundo todo se tornou exemplo, agora na pandemia, que foi as bandeiras, o sistema de bandeiras. Só o Brasil, só o Rio Grande do Sul tem. E com um sistema de modelagem altíssima informação, com a que se chama o quê? Gestão do conhecimento. Ele conseguiu fazer isso, então. Tá? Outra coisa, então, é que em relação a esta proposta, pode servir ao Estado, porque de forma objetiva, tá, e aí aqui conflito, porque como eu fui dar um exemplo atual, eu sou obrigado a voltar à época. Tá? Então, o que acontece? Porque de forma objetiva foi possível gerar, com o uso do modelo da GC16, um projeto para implementar um sistema de inteligência competitiva, um SIC, tá? O que garantiria a manutenção de políticas de tecnologia da informação e estruturas claras de organização, ou seja, é um planejamento, esse próprio planejamento não é só os 4 anos, essa própria estrutura, ela visa um planejamento, como eu disse, de 15 a 17 anos, tá? Deixando essas estruturas claras, evitando perdas em relação à sua população e, assim, evitar o descontrole de gastos, ficando o Estado cada vez mais vulnerável a especulações tecnológicas, ou seja, isso visa evitar essa especulação tecnológica. Então, assim, ó, por que eu fiz essa colocação toda? Porque se nós olharmos a esse quadro, nós vamos vermos que é isso. Qual é a ideia, então, ali? A empresa é o Estado do Rio Grande do Sul. O responsável pela SIC, como eu falei, que é o Sistema de Inteligência Competitiva, é a governança, tá? É o Comitê de Governança, é o CGTIC, tá? Que é responsável. O cliente é o próprio Estado, o objetivo é aumentar os índices de aderência da política de TIC ao modelo, ou seja, passarmos a ser gerido por gestão do conhecimento. Justificativa, melhora da qualidade dos serviços do Estado ao cidadão e diminuir os custos globais. Metodologia, tá, que a gente usou para desenvolver essa análise foi a matriz SWOT, mas um modelo de 5 forças de Potter adaptado ao Estado. Nesse trabalho, tá, ele usa um outro trabalho interno de governança, que eu fui obrigado a fazer, então está descrito como foi feito nele, que é a construção de uma matriz SWOT para Estado, que ela trabalha com outras forças, com questões componentes legais. O grupo de trabalho, no caso, quem estaria atuando no desenvolvimento disso seria o CETO, como a gente falou, que é o Centro de Execução Técnica Operacional, a rede de gestores de tecnologia da informação e os indicados pela própria rede. Como eu disse, o início é 2019, o fim 2022. Quais são os produtos finais que, então, isso vai gerar e vai nos dar com garantia aumento da capacidade do Estado de tomar decisões, como a gente já acabou vendo por eventos que aconteceram posterior ao meu trabalho, frente a recursos, utilizá-lo entre os órgãos públicos e a sociedade e o cidadão, o aumento na capacidade do Estado de executar ações organizacionais entre os órgãos públicos de forma unificada. Tá? Notem que o Estado do Rio Grande do Sul ele conseguiu trabalhar de forma unificada, que mesmo dando um exemplo assim de onde não temos ainda tanta estrutura desse jeito que o governo federal, se olharmos, não conseguiu.
Então, isto é importante, isso demonstra que esse processo, quando aplicado em Estado, tem um ganho muito grande, permitindo investimentos mais efetivos, ou seja, se isso permite justamente, quando tu consegue ver esses dados, investimentos mais efetivos a menor custo, porque tu vai ficar ali num ponto, então tu sabe que ali tu consegue concentrar dinheiro, tu consegue saber antes e investir, com ganho de melhoria em várias áreas do Estado ao mesmo tempo, ou seja, porque como tu está tudo interligado, tu vai melhorando uma, todas vão melhorando junto. O aumento da capacidade do Estado de executar troca de informações entre os órgãos do Estado. Se vocês olharem, quando a gente foi trabalhar agora no começo da pandemia, o governador acabou tendo que, foi isso, troca de informações entre os órgãos rapidamente, conseguindo gerar o dashboard, como eu falei, lá da pandemia. Isto é uma demonstração desse tipo de implantação. Com isso, vêm minhas considerações finais, tá, sobre esse trabalho que foi desenvolvido. Desta forma, tá, evidenciamos, tá, que o uso de um modelo de política pública de gestão tecnológica digital, GC16, permite fazer uma simulação de planejamento e planos de governo como feito nesse trabalho, ou seja, a gente se usou dela para fazer uma projeção, uma análise em cima dela, usando o quê? A disciplina de gestão de inteligência competitiva, C, onde estes conceitos ajudaram a promover o ponto focal em levar ao processo decisório o máximo de informação, conhecimento, para que forme uma camada de sabedoria decisória no Estado, ou seja, que tenha mais sabedoria na tomada de decisão. Tá? Então, o trabalho todo é este. Obrigado. Seria essa a minha apresentação. Espero ter conseguido transmitir para vocês nesses 27 minutos, 28 minutos aí, alguma informação.